Rachel reuniu todas as provas antes de tomar qualquer medida. O vídeo da câmera de segurança, as mensagens entre Patrícia e Marcelo, a tentativa de marcar a vistoria do meu apartamento usando meu nome, a assinatura claramente imitada e o contrato de venda do carro foram organizados em uma única linha do tempo. Pela primeira vez desde que perdi o emprego, senti que eu não estava reagindo ao caos. Eu estava preparada. 2 dias depois, Patrícia recebeu uma notificação formal para comparecer, junto com Marcelo, a uma audiência de mediação antes que outras medidas fossem tomadas. Ela me ligou mais de 20 vezes. Não atendi nenhuma. Na audiência, Patrícia entrou sorrindo, como se tudo pudesse ser resolvido com uma nova desculpa. Marcelo parecia confiante, mas a expressão dos dois mudou quando Rachel conectou um notebook à televisão da sala. O vídeo começou a ser exibido. Em seguida vieram as mensagens impressas. Depois, os registros das ligações. A solicitação de vistoria feita sem minha. A autorização e a comparação entre a minha assinatura, verdadeira e a utilizada nos documentos da venda. O silêncio tomou conta da sala. Marcelo foi o primeiro a quebrá-lo. Eu recebi essas informações da irmã dela. Achei que havia autorização. Patrícia virou imediatamente para ele. Você disse que isso nunca seria descoberto. Naquele instante, ela percebeu que tinha acabado de admitir muito mais do que pretendia. Dias depois, a investigação confirmou que a transferência do veículo seria anulada por causa das irregularidades na documentação. Roberto colaborou desde o início e também foi reconhecido como vítima da fraude. Meu carro voltou oficialmente para o meu nome e ele recebeu de volta todo o dinheiro que havia pago. Mas a maior surpresa veio na semana seguinte. Descobriu-se que Patrícia não precisava de dinheiro para ajudar a família, como havia contado. Ela estava profundamente endividada por investimentos, arriscados que havia escondido de todos. Marcelo prometeu ajudá-la a conseguir dinheiro rapidamente usando bens de pessoas próximas. Eu era apenas o alvo mais fácil. Ela tentou me procurar novamente, dessa vez sem gritos, sem ameaças. Apenas disse: eu nunca imaginei que isso fosse tão longe. Olhei para ela por alguns segundos antes de responder. Foi exatamente isso que você esperava que acontecesse comigo. Virei as costas e fui embora. Alguns meses depois, consegui um novo emprego em São Paulo, melhor do que o anterior. Continuei com o meu carro. Reconstruí minha vida financeira e aprendi, uma lição que nenhuma perda poderia apagar. Quem trai a sua confiança sempre acredita que o silêncio será seu maior aliado. Mas basta uma pessoa dizer a verdade, guardar as provas certas e recusar o medo para que anos de manipulação desmoronem. Minha irmã vendeu meu carro em segredo depois que perdi tudo. Ela acreditou que estava tirando de mim a última chance de recomeçar. Da vida dela, na verdade, que ela jamais conseguiria esconder. E naquele dia, eu finalmente entendi que perder tudo nunca foi o meu fim. Foi apenas o começo da minha liberdade. Da vida dela, na verdade, que ela jamais conseguiria esconder. E naquele dia, eu finalmente entendi que perder tudo nunca foi o meu fim. Foi apenas o começo da minha liberdade. Abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia apenas 4 folhas dobradas, uma cópia de um documento e um pequeno pendrive preso com fita adesiva. Na primeira página, alguém havia digitado uma única frase: seu carro nunca foi o verdadeiro objetivo. Meu estômago afundou. Continuei lendo. O texto explicava que a venda havia sido organizada dias antes de eu descobrir o desaparecimento do carro. Havia pessoas envolvidas além da minha irmã, e o comprador acreditava que tudo estava sendo feito com minha autorização. No final da página aparecia outra instrução. Confira a assinatura do contrato antes de falar com qualquer pessoa. Corri até a pasta onde guardava meus documentos. Comparei minha assinatura com a cópia enviada no envelope. Não demorou nem 10 segundos para perceber. Ela parecia muito parecida com a minha. Mas não era. Alguém havia imitado minha assinatura. Meu telefone começou a tocar. Era Patrícia. Deixei chamar até parar. Logo depois chegaram 3 mensagens. Você recebeu alguma coisa? Não faça nenhuma besteira. Me liga agora. Meu coração acelerou ainda mais. Como ela sabia que eu tinha recebido aquele envelope? Antes que eu pudesse responder, o celular tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Camila, meu nome é Roberto. Sou o homem que comprou seu carro. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Acho que nós dois fomos enganados. Roberto! Contou que havia respondido a um anúncio publicado dias antes em um site de vendas. Patrícia se apresentou como minha representante e disse que eu estava emocionalmente abalada depois do divórcio e preferia não participar da negociação. Ela mostrou documentos, respondeu todas as perguntas e parecia extremamente convincente. Eu só descobri que havia algo errado quando um funcionário do cartório comentou que sua assinatura parecia diferente da
registrada em outro documento. Foi ele quem decidiu investigar discretamente. Dias depois, um envelope anônimo apareceu na casa de Roberto. O mesmo envelope que agora estava nas minhas mãos. Ele respirou fundo antes de dizer: "Acho que quem enviou isso trabalha perto de quem participou da documentação." Olhei para o pendrive. Ainda não tinha coragem de conectá-lo. Roberto pediu apenas uma coisa: "Não avise sua irmã que conversamos." Concordei. Minutos depois, liguei meu notebook. Dentro do pendrive havia dezenas de arquivos. Fotos, digitalizações, conversas e um vídeo gravado pela câmera de segurança do escritório onde os documentos tinham sido assinados. Abri o vídeo. Patrícia aparecia entrando sorrindo. Ela não estava sozinha. Ao lado dela caminhava um homem de terno que eu nunca tinha visto. Os dois conversavam normalmente até desaparecerem em uma sala. 15 minutos depois, saíram carregando uma pasta azul. Quando o vídeo parecia terminar, apareceu uma última cena. O homem entregou a Patrícia um envelope grosso. Ela contou rapidamente o dinheiro que havia dentro. Depois guardou tudo na bolsa. Meu sangue gelou. Ela não tinha vendido meu carro apenas para ajudar a família. Ela havia recebido dinheiro por fora. Mas o detalhe que realmente mudou tudo apareceu segundos antes da gravação acabar. Enquanto os dois se despediam, a câmera captou claramente o homem dizendo: agora falta resolver o apartamento dela." Naquele instante, percebi que o carro nunca tinha sido o fim da história. Era apenas o primeiro passo de um plano muito maior. E eu ainda não fazia ideia de quem realmente estava por trás dele. Passei a noite inteira sem conseguir dormir. Revi o vídeo inúmeras vezes, aumentando o volume a cada reprodução. Eu precisava descobrir quem era o homem que aparecia ao lado de Patrícia. Quanto mais eu observava, mais tinha certeza de que nunca o havia visto antes. Ainda assim, havia algo familiar na maneira como ele falava, como se já soubesse detalhes da minha vida. Na manhã seguinte, Roberto me ligou novamente. "Camila, encontrei uma informação que você precisa ouvir pessoalmente." Nos encontramos em uma cafeteria no bairro Cambuí, em Campinas. Assim que sentei, ele colocou uma pasta sobre a mesa. O homem do vídeo se chama Marcelo. Ele trabalha para uma empresa que compra imóveis e carros de pessoas em dificuldades financeiras. Franzi a testa. "Mas eu nunca anunciei meu apartamento." Roberto respirou fundo. "Você não anunciou, mas alguém disse que pretendia vender tudo para recomeçar em outra cidade." Meu coração disparou. Dentro da pasta havia cópias de mensagens impressas. Patrícia conversava com Marcelo havia quase 3 meses. Ela dizia que eu estava emocionalmente fragilizada, sem emprego e que seria fácil me convencer a assinar qualquer documento se acreditasse que era a única saída. Continuei lendo até encontrar uma frase que fez minhas mãos tremerem. "Primeiro resolvemos o carro. Depois ela não terá alternativa." Naquele instante, tudo começou a fazer sentido. O carro nunca foi o objetivo principal. Eles queriam tirar de mim a única coisa que ainda poderia servir como entrada para salvar meu apartamento. Se eu perdesse os dois, ficaria completamente dependente da minha família. Enquanto tentava organizar os pensamentos, meu celular vibrou. Era uma mensagem da administradora do condomínio. "Recebemos uma solicitação para agendar uma vistoria em seu apartamento. Favor confirmar disponibilidade." Eu nunca havia pedido vistoria alguma. Liguei imediatamente. A funcionária confirmou que o pedido havia sido feito por alguém que se apresentou como minha representante legal. Meu corpo inteiro gelou. Mais uma vez, estavam usando meu nome. Pedi que cancelassem qualquer procedimento e enviei meus documentos por e-mail, para bloquear qualquer movimentação. Poucos minutos depois, Rachel, a advogada indicada por Roberto, entrou em contato. Depois de analisar os documentos e o vídeo, ela falou com uma calma que contrastava com o caos que eu sentia. "Camila, quem planejou isso cometeu um erro muito sério." "Que erro?" "Eles deixaram rastros demais." Ela explicou que as conversas, o vídeo, a assinatura, aparentemente falsificada, e as tentativas de agir em meu nome formavam um conjunto de provas muito mais grave do que um simples conflito familiar. Antes que eu pudesse responder, outro e-mail chegou. Era de Patrícia. O assunto dizia apenas: "Última oportunidade para resolver isso entre nós." Abri a mensagem. Ela dizia que se eu parasse de fazer perguntas e assinasse alguns papéis para encerrar as pendências, tudo voltaria ao normal. No fim do e-mail havia uma frase que me fez prender a respiração. "Se você envolver outras pessoas, vai perder muito mais do que um carro." Olhei para Rachel. Ela não demonstrou surpresa. Apenas fechou a pasta lentamente e disse: "Não responda, porque a partir deste momento, quem realmente vai precisar se explicar não será você." Rachel reuniu todas as provas antes de tomar qualquer medida. O vídeo da câmera de segurança, as mensagens entre Patrícia e Marcelo,
a tentativa de marcar a vistoria do meu apartamento usando meu nome, a assinatura claramente imitada e o contrato de venda do carro foram organizados em uma única linha do tempo. Pela primeira vez desde que perdi o emprego, senti que eu não estava reagindo ao caos. Eu estava preparada. 2 dias depois, Patrícia recebeu uma notificação formal para comparecer, junto com Marcelo, a uma audiência de mediação antes que outras medidas fossem tomadas. Ela me ligou mais de 20 vezes. Não atendi nenhuma. Na audiência, Patrícia entrou sorrindo, como se tudo pudesse ser resolvido com uma nova desculpa. Marcelo parecia confiante, mas a expressão dos dois mudou quando Rachel conectou um notebook à televisão da sala. O vídeo começou a ser exibido. Em seguida vieram as mensagens impressas. Depois, os registros das ligações. A solicitação de vistoria feita sem minha. A autorização e a comparação entre a minha assinatura, verdadeira e a utilizada nos documentos da venda. O silêncio tomou conta da sala. Marcelo foi o primeiro a quebrá-lo. Eu recebi essas informações da irmã dela. Achei que havia autorização. Patrícia virou imediatamente para ele. Você disse que isso nunca seria descoberto. Naquele instante, ela percebeu que tinha acabado de admitir muito mais do que pretendia. Dias depois, a investigação confirmou que a transferência do veículo seria anulada por causa das irregularidades na documentação. Roberto colaborou desde o início e também foi reconhecido como vítima da fraude. Meu carro voltou oficialmente para o meu nome e ele recebeu de volta todo o dinheiro que havia pago. Mas a maior surpresa veio na semana seguinte. Descobriu-se que Patrícia não precisava de dinheiro para ajudar a família. Como havia contado, ela estava profundamente endividada por investimentos, arriscados que havia escondido de todos. Marcelo prometeu ajudá-la a conseguir dinheiro rapidamente usando bens de pessoas próximas. Eu era apenas o alvo mais fácil. Ela tentou me procurar novamente, dessa vez sem gritos, sem ameaças. Apenas disse: eu nunca imaginei que isso fosse tão longe. Olhei para ela por alguns segundos antes de responder. Foi exatamente isso que você esperava que acontecesse comigo. Virei as costas e fui embora. Alguns meses depois, consegui um novo emprego em São Paulo, melhor do que o anterior. Continuei com o meu carro. Reconstruí minha vida financeira e aprendi, uma lição que nenhuma perda poderia apagar. Quem trai a sua confiança sempre acredita que o silêncio será seu maior aliado. Mas basta uma pessoa dizer a verdade, guardar as provas certas e recusar o medo para que anos de manipulação desmoronem. Minha irmã vendeu meu carro em segredo depois que perdi tudo. Ela acreditou que estava tirando de mim a última chance de recomeçar. O que ela nunca imaginou é que um único envelope transformaria a mentira mais bem planejada da vida dela na verdade que ela jamais conseguiria esconder. E naquele dia, eu finalmente entendi que perder tudo nunca foi o meu fim. Foi apenas o começo da minha liberdade.